passou isso, eu posso também ter essa mesma questão de solidão, mas baseado a ninguém aqui me apoia. Sabe quando você quer fazer uma coisa e você não tem o apoio da sua família? E tudo que você diz sim, a pessoa diz não. Tudo que você deseja fazer e acha que vai ser melhor, tem alguém que coloca um empecilho. A vida toda, tudo o que você mais quis foi que alguém te apoiasse, mas você não teve esse apoio. Você sente que seus pais apoiavam mais os seus irmãos do que você. Você sente que no seu casamento você não era ouvida. Você sente que os seus filhos tomam sempre partido do cônjuge e não seu. Você sente que de alguma forma nunca teve alguém que te protegesse, que te acolhesse, que estivesse ali do seu lado. Nesse caso, a depressão, quando ela vem com um gatilho da desproteção. A depressão vem com o sentido de eu estou sozinha, eu não tenho quem lute por mim, eu não tenho quem olhe para mim, eu não sei o porquê. E aí eu começo a me culpabilizar. E se eu estou falando do gatilho da desproteção, a perda de cabelo, o sentimento, né, a desproteção vai trazer para mim questões de pele também, manchas, vai me trazer coceiras na pele, vai me trazer uma sensação de escudo, algumas pessoas desenvolvem psoríase. Por quê? Porque eu tenho que me proteger de alguma forma, porque ninguém me protege, ninguém olha para mim. A minha depressão só aumenta, eu não tenho quem me olhe. Eu não quero que você chore, Dragon. Eu quero só simplesmente alertar vocês dos motivos para que vocês entendam daqui a pouco, porque eu vou falar o que você pode fazer. Então, eu estou alertando a situação para que vocês consigam perceber que é um caminho e que esse caminho vai levar vocês a uma melhora e que ele é possível ser trilhado. Então, o meu objetivo aqui, eu sei que às vezes isso é difícil de ouvir, mas a ideia é que vocês consigam com esses conteúdos todos, encontrarem um caminho que vos leve de volta a sorrir, assim como eu consegui para mim, assim como eu consegui para centenas de pacientes que eu tenho. Então, esse é o meu objetivo central, tá? Então, não quero que vocês fiquem tristes. Sim, a igreja, Rosane, faz muito bem, porque ela ajuda você a ter fé e acreditar no processo. Quando você deixa de acreditar, demora muito mais para você conseguir alcançar essa cura, tá? Então, continuando aqui, quando eu falo da proteção, esses são os escudos que vão acontecer, né? E aí, automaticamente, quando uma pessoa está se sentindo em solidão e que sente que ninguém está ali com ela, está apoiando, está ajudando ela, vai doer muito mais. E aí ela precisa, sim, se sentir apoiada. Por quê? Porque senão, para ela ter consistência durante o processo, para evitar processos de caída, para entender o caminho, para aliviar as dores emocionais, é muito mais difícil quando eu me vejo sozinha, quando eu sinto que ninguém me apoia, tá? E existe um outro tipo de cenário, as pessoas que estão mesmo sozinhas. Aquelas que moram mesmo sozinhas, aquelas que já não têm pessoas da sua família, porque partiram, ou porque brigaram, ou porque se afastaram, mas estão sozinhas mesmo. E estão com depressão. Lembrando que a gente está falando aqui de depressão. Estamos falando de todos esses sintomas aqui, mas estamos falando de depressão. E se a gente está falando de depressão, a gente também está falando de um processo que é possível viver sem depressão. Sempre. Quando eu trago isso para vocês, esse é meu objetivo central, vocês entenderem que é possível vocês encontrar esse caminho de viver sem depressão. Basta a gente conseguir fazer pequenas mudanças na nossa história, que a gente vai conseguir chegar lá. Então, essa pessoa que está sozinha, mesmo em casa, quem é que está sozinha? Coloca aí para mim, quem mora sozinha, ou quem tem os filhos morando longe, ou quem imigrou, por exemplo, eu vi que tem aqui pessoas de Londres, tem pessoas aqui da Suíça, quem está morando sozinha nesse momento? A Ana Vieira, por exemplo, está sozinha, a Andréa, as pessoas que estão sozinhas mesmo, elas podem ter aqui alguns outros tipos de gatilhos, que são diferentes do gatilho de quem se sente sozinha. Quais são os gatilhos que ferem uma pessoa que está sozinha, que mora sozinha? Ela vai ter perda. É um dos escudos mais afetados que acontece com essa pessoa. Perda por quê? Porque as pessoas que eu mais amava saíram da minha história.
As pessoas que eu mais me dediquei, que eu mais confiei, saíram da minha vida. Podem ter perda por traição, podem ter perda por processo de morte, podem ter perda por distância, porque tiveram que mudar e sentem essa perda. Algumas mães, por exemplo, entram em processo de depressão quando os filhos saem de casa e vem a famosa síndrome do ninho vazio. Quando acontece a síndrome do ninho vazio, essa mãe, ela fica desesperada. Por quê? Porque é um processo de perda muito doído. Eu não sei se meu filho vai voltar. E a partir do momento que eu não sei se ele vai voltar, a minha vida parece que perdeu o motivo. Aí eu vou explicar um pouquinho do que por isso acontece nesse momento, tá? Por exemplo, Ana, que está falando aqui de perda para um marido que faleceu com câncer, né? Podendo trazer essa questão não só da perda, como sobrevivência, porque ela viu o marido tendo essa questão do câncer. E aí, automaticamente, vem para mim essa sensação de falta de ar, vem essa sensação de batimento cardíaco descontrolado, vem esses pensamentos ligados à minha questão de saúde, vem tudo isso junto. Então, quando a gente está falando de perda, é importante a gente entender. A perda, ela está ligado a esse distanciamento, a esse lugar em que eu não vejo aquela pessoa. Mas mais do que isso, ela está ligada também à dedicação que eu sempre tive para as pessoas e elas se afastaram. De alguma forma, mesmo para a morte, por exemplo, quantas vezes você não vê uma pessoa, Viviane, obrigada pela rosinha, quantas vezes você não vê uma pessoa que de repente ela perdeu, a pessoa faleceu, ainda ontem nós tivemos aqui numa live uma seguidora que falou isso, a pessoa faleceu e depois dela ter falecido, essa pessoa que ficou, né, que era essa seguidora, se sentia triste e vazia, porque ela sentia que ela não tinha conseguido expressar e fazer tudo o que ela queria fazer para essa mãe. E isso fez com que ela sentisse que ela estava mal. Fez com que ela carregasse essa culpa da perda. De essa pessoa foi e eu não consegui fazer o meu melhor o tempo todo para essa pessoa. Por mais que a gente faça, tá? Então é muito importante esse lugar também, a gente entender. Além da perda, que traz esses sentimentos, e a perda sempre vai trazer, a perda pode provocar alopecia, a perda pode trazer queda de cabelo em blocos, tá? Falta de falhas grandes do cabelo, a perda pode trazer enxaqueca, dor na cabeça com muita força, a perda pode trazer as questões também de aqueles riscos que saem na pele, né? Porque ele ataca a derme, não a epiderme, mas a derme, a parte mais de fora da pele. Então, são coisas que a perda pode trazer junto com a depressão quando a gente está falando.